Você está usando aquela descansadinha durante o seu home office para assistir esse vídeo? Olá pessoal, me chamo Rodolfo Carvalho, sou advogado e professor universitário e esse canal é o espaço em que toda semana conversamos sobre questões do seu dia a dia e que estão relacionadas com o direito, especialmente com o direito trabalhista. Nesse vídeo conversaremos sobre 10 coisas que mudaram no sistema de home office e que já estão valendo. Olha só pessoal, no dia 25 de março de 2002 foi editada uma medida provisória pelo presidente da República que alterou a CLT quanto às regras que se aplicam ao sistema de home office. No total podemos citar 10 pontos de alteração da lei que vieram para regular esse tipo de trabalho e que ficou tão popular com a pandemia. Olha só, antes de começarmos é importante um aviso. Todas essas alterações foram feitas por uma medida provisória que é editada pelo presidente. É um tipo de norma que tem um prazo de validade menor, é provisório e que pode chegar a até 120 dias em alguns casos. Significa dizer que se o Congresso não analisar essa medida provisória nesse período de 120 dias ou decidir não transformar essa medida provisória em uma lei definitiva, depois de 120 dias, tudo que falaremos aqui nesse vídeo não terá mais validade. E mais, pode ser que o Congresso, ao analisar essa medida provisória do jeito que ela está, queira mudar algum ponto ou outro antes de virar lei. Portanto, empresário, tenha cautela na adoção das medidas que vamos comentar aqui, pois pode ser que elas mudem ou até mesmo percam a sua validade depois de algum tempo. Vamos lá então. O primeiro ponto que devemos falar é sobre o que esse nome de home office significa e por que ele tanto se fala nele. Veja só, juridicamente essa medida provisória trouxe o conceito de um home office, que na verdade se chama teletrabalho ou trabalho remoto. Esses são os nomes oficiais. Essa modalidade ela acontece quando a prestação de serviços ela ocorre fora do estabelecimento empresarial, utilizando o funcionário de equipamentos tecnológicos como celular e computador para realizar o seu serviço e continuar em contato com a empresa. Segundo essa medida provisória, ainda que você trabalhe alguns dias em casa, isso aqui é importante, usando celular, computador, internet ou outros equipamentos tecnológicos e trabalhe outros dias na empresa, veja só, mistura os dois, você ainda estará trabalhando em regime de teletrabalho e o seu contrato passará a ter algumas questões que não são comuns para os demais contratos, para os contratos de pessoas que trabalham todo dia lá na empresa. Esse foi o primeiro ponto de alteração, a conceituação do que é o home office. O segundo ponto que essa medida trouxe é a possibilidade de você combinar com o seu empregador o salário não por horas de trabalho, que é o mais comum, mas combinar uma remuneração por produção ou por tarefa que você realizou. É bem simples. Ao invés de você estabelecer com o empregador um salário de R$2.000, por exemplo, no mês para trabalhar 8 horas diárias, o seu contrato pode ser feito para que você receba um valor específico por demandas que você resolva pontualmente. Por exemplo, se você é um editor de imagens, muito comum hoje em dia, que trabalha em home office, você pode chegar para o seu empregador ou ele chegar em você e combinar que o seu salário está relacionado ao tanto de foto que você edita. Isso é importante porque agora, se você define, olha só pessoal, que a sua remuneração está vinculada à produção que você entrega e não às horas, você não tem controle de jornada mais. E significa dizer que o empregador não te pagará horas extras. Esse é, inclusive, o terceiro ponto. Se você combinou que receberá o seu salário por produção, significa que você não terá direito a horas extras, porque as horas não importam mais no valor do seu salário. Agora vejam só, esse ponto aqui é polêmico, é o quarto. Segundo essa medida provisória, o tempo que você usa no celular, no computador,
entrando no servidor da empresa, usando de aplicativos ou de outras ferramentas digitais fora da sua jornada de trabalho, não será considerado mais como tempo à disposição do empregador. Isso é importante, moçada. Porque, em outras palavras, se não é considerado tempo à disposição, fora da jornada normal, não será horas extras, não será sobreaviso, não será regime de prontidão. Só será considerado como tempo de trabalho se você tiver um acordo individual entre você e a empresa, ou se houver um acordo ou convenção coletiva do sindicato que fale que essas horas a mais de acesso são horas extras. Veja aqui o que é uma convenção coletiva. Temos um vídeo sobre isso. E já vamos para o quinto ponto. Por falar em convenção coletiva, a medida provisória determinou que se você trabalha em uma cidade fora do local em que a empresa está sediada, significa que será aplicada para você a convenção do sindicato da região em que a empresa está sediada. Isso aqui, turma, também é polêmico, pois olha só, uma empresa que trabalha com sua grande parte de empregados em regime de home office poderia, se tiver de má fé, alterar sua sede só para se beneficiar de eventual convenção coletiva que fosse mais benéfica ao empregador. Por isso que eu disse no começo do vídeo, isso é uma medida provisória. Pode ser que alguns pontos sejam revisados pelo Congresso. Por isso, vamos ficar atentos e vamos também ao sexto ponto. O sexto ponto fala o seguinte para nós: teletrabalho não é telemarketing, mas telemarketing pode ser teletrabalho. É óbvio que não fala com essas palavras, né? Aqui é só para fins didáticos. É mais ou menos assim. Se você é um funcionário administrativo de uma empresa, por exemplo, e foi trabalhar na modalidade de teletrabalho em home office, isso não significa que as regras especiais de trabalho no setor de telemarketing passam a ter validade para você. Lá as regras são especiais para essas funções. Agora, se você é um funcionário contratado para trabalhar com telemarketing e teve o seu contrato mudado para teletrabalho, home office, em razão da sua função, você continua com os direitos próprios dessa atividade. Perceberam aqui qual é a ideia por trás da medida provisória? Ela se preocupou em impedir a equiparação de outras funções com o teletrabalho e não impedir que o telemarketing seja realizado em home office. Desculpa, equiparar outras funções com telemarketing. Falei errado aí atrás. Vamos então para o sétimo ponto, esse eu vou falar correto. A partir de agora, os trabalhadores e empresas podem decidir, turma, quais são os horários e quais são os meios que vão utilizar para se comunicar durante o home office, devendo constar num acordo individual escrito e devendo respeitar os descansos legais. Chega de toda hora ficar ali chamando para o Zoom para uma chamada ali de vídeo. Vamos estabelecer quais serão os horários e os pontos e os modos. O oitavo ponto é um aviso aqui especial para os empregadores. Atualizem e revisem os seus contratos de trabalho com os seus funcionários. Isso porque só pode trabalhar em home office aquele funcionário cujo contrato de trabalho autorize de forma expressa essa possibilidade de trabalho, o teletrabalho ou o trabalho remoto. Agora vamos para o 9, moçada, mas antes, que tal não deixar um like aqui nesse vídeo e seguir esse nosso canal? O 9, ele é um tema polêmico e a partir de agora o empregador não pagará pelas despesas de retorno ao trabalho presencial quando o funcionário optar por ficar em home office fora do local da prestação de serviços, a não ser que tenha ajustado isso antes. Não valeu o like? Bom, é mais ou menos assim. Se eu trabalho em São Paulo, meu empregador autoriza o home office e em home office eu volto para minha cidade natal, que é Londrina, aqui no Paraná, quando eu for convocado para o trabalho presencial novamente, eu, funcionário, que assumirei os custos de deslocamento do retorno para São Paulo. Fácil de entender, né? Mas polêmico, talvez. Por fim, chegamos no último ponto, o 10º ponto de novidade.
Pelo 10º ponto que eu quero falar para vocês, as empresas passarão, aliás, deverão dar prioridade aos funcionários que tenham deficiência e aqueles funcionários e funcionárias que possuam filhos ou crianças sob sua guarda e que tenham até 4 anos de idade. Isso na hora que o empregador for distribuir as vagas em home office. Esses funcionários terão prioridade. Então é isso, pessoal. Essas foram as 10 novas regras quentinhas que acabaram de sair do forno e que nós trazemos aqui para você. E como já dizia um grande amigo meu, mingau quente a gente come pelas beiradas. Então, meus amigos, tomem cuidado com essas novas regras, porque as aplicações delas pode ser que, por fato de serem uma medida provisória, daqui a alguns dias alguma coisa mude ou deixe de valer. Gostaram da dica? Então se inscrevam no canal e nos sigam no Instagram, porque se alguma novidade aparecer, principalmente relacionada a essa medida provisória, você já vai ficar sabendo em primeiríssima mão. Um grande abraço e até mais!